Ora, cá estamos de novo para comentar agora este texto de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio que tem aí nos vossos ecrãs. Finalmente consegui o texto em português, não é exatamente português de Portugal, é uma edição brasileira, mas é, obviamente, é a língua de Camões, provavelmente melhor do que a de Cervantes para a vossa compreensão. Já é suficientemente difícil ler filosofia, ainda por cima ler noutra língua é um bocado mais difícil, mas pronto. Sempre que pudermos, teremos um texto em português. O texto de Santo Agostinho, então, é o livre-arbítrio. Está aqui neste file em PDF, que já está colocado no nosso entorno visual de aprendizagem. E vou-vos mostrar o índice. Não se assustem com a quantidade de títulos, porque é um livro feito em forma de diálogo e tem muitos pequenos subtítulos. Então não é difícil de ler, mas também não é leitura de cabeceira, digamos assim. É um diálogo com um companheiro de Santo Agostinho, Evódio, uma pessoa formada e que, digamos, nesta representação de um diálogo filosófico mantém um diálogo, digamos, interessante e profundo com Agostinho sobre vários aspectos da liberdade, do mal, de Deus, etc. Então, nesta edição, uma edição da editora São Paulo, como veem aqui, seria interessante ver quem é que é o tradutor, ou tradutora, não deve estar mais ao fim do file, não vi pessoalmente. Vamos lá ver então aqui enquanto ao índice. Toda esta parte é uma introdução ao livro, ok? Apresentação, introdução, dados e ocasião da obra, sobre o Evódio, formação ideológica do livro, etc. É interessante, pode-se começar a ler o livro diretamente, porque não é um livro que precisa de uma introdução, necessariamente, mas também digamos, colocar no seu contexto o livro é importante e ter algum tipo de ajuda antes de começar a ler, muitas vezes é bastante útil. Santo Agostinho, como provavelmente sabemos, está em diálogo com uma mentalidade bastante voluntarista, por um lado, e bastante dualista, por outro. Santo Agostinho como teólogo, vai afirmar muitas realidades, mas uma que vai reafirmar é a presença e o papel da graça de Deus na nossa vida e a nossa liberdade. E também o ser humano como sendo integrado entre esta relação, ou esta íntima relação alma-corpo, também está presente em Santo Agostinho, embora às vezes se pense que não é assim. Santo Agostinho argumenta contra os maniqueístas, que têm uma visão dualista, e então precisamente esse é o ponto de uma espiritualidade mais integrada, é a melhor resposta ao maniqueísmo. Então vamos ver sobre o que é que trata o livro. O livro está dividido, ou o texto, vamos dizer assim, o texto está dividido em 3 livros. No primeiro livro estão aqui os vários subtítulos, como veem. No o primeiro livro, realmente começa-se a tratar o problema do mal diretamente, o que é interessante, porque a nossa liberdade muitas vezes vem posta em questão, porque nós, como seres humanos, caímos muitas vezes em ações que são más, que não são construtivas para os outros, que são nocivas até, e por isso é normal que se coloca esta questão que se coloca durante o livro. Porque é que Deus nos fez livres se depois, com a nossa liberdade, fazemos tanto mal? E há uma certa rebelião contra a liberdade, provavelmente uma rebelião que
cada um de nós, em algum momento da sua vida, já experimentou. E então o homem transforma-se num mistério para o próprio homem. Porque é que eu sou livre? Porque é que Deus não me fez, digamos, automaticamente predisposto ou já pré-programado para fazer o bem? Obviamente, então não seríamos livres e não seríamos como os animais, que têm instinto, são vida, mas têm instinto e não têm opções, nem têm possibilidade de fazer algo diferente da sua natureza. E então aí há várias reflexões sobre a origem do pecado, a essência do pecado, mas digamos que mais do que um tratado, digamos, sobre o pecado, é um tratado, ou uma reflexão neste caso, sobre a nossa responsabilidade. Sobre como, quando nós fazemos o mal, mesmo que saibamos que existem forças sobrenaturais, como o demónio, não podemos fazer como Adão e Eva, que acabam por culpar, digamos, o seu gesto de desobediência no demónio. Não é? Santo Agostinho vai dizer: nós somos responsáveis pela nossa própria vida e temos que perceber qual é que é a dinâmica do mal em nós e qual é que é a dinâmica do bem. E também perceber-nos que o bem é a nossa realidade mais profunda. Mas isso já vai ser um tema da segunda parte. Esta segunda parte a primeira parte acaba com a noção da lei eterna, que no fundo está a dizer que nós estamos fundamentalmente bem feitos, embora haja mal na nossa vida, haja coisas más, ou o mal é um mistério na nossa vida, o ser humano está fundamentalmente orientado ao bem, e orientado ao bem através daquilo que se chama a lei eterna, e depois, concretamente na nossa vida, na vossa vida de todos os dias, a lei natural. A lei natural seriam as inclinações naturais à nossa própria felicidade. Como, por exemplo, cuidar da vida. São basicamente 4, não é? Cuidar da vida, procriar, ou seja, trabalhar, viver para que haja novos membros na sociedade. Não quer dizer que se uma pessoa não tiver filhos está frustrada, obviamente. Significa que interiormente sentimos um impulso e um movimento a procriar ou a cuidar digamos, dos novos membros da sociedade, ou que haja novos membros na sociedade. E então essa é uma seria a segunda dimensão da lei natural. A terceira dimensão seria o nosso ser social. O ser humano não pode viver sozinho e está feito para não só associar-se para, por exemplo, ter mais comida ou ter melhor abrigo, mas a nossa sociabilidade faz parte do nosso ser, da nossa essência, do nosso estar bem, e então somos sociais não só em função de, mas também porque somos sociais. E o ócio, digamos, em grupo, vivido de uma maneira, digamos, sã, como pode ser, por exemplo, caminhar na montanha com um grupo de pessoas, ou jogar as cartas, ou ter algum tipo de desporto, ou ter estar envolvido em algum tipo de arte em conjunto. São tudo formas sociais que não são necessariamente em função de algo. Não é? Então esta seria a terceira dimensão. A quarta dimensão é a dimensão transcendente, procura da verdade, procura do sentido último da vida. Pronto. Nesta segunda parte fala-se, neste segundo livro, quer dizer, digamos, neste segundo livro fala-se da presença de Deus e de quem é Deus na vida do homem, que no fundo é quem orienta a nossa vida ao bem, à felicidade, ao bem e à felicidade nesses 4 aspectos que eu mencionei, que são a lei natural, e por isso, para nós sabermos como exercer a nossa liberdade, ou que atos vamos exercer para a nossa máxima felicidade, precisamos conhecer a lei natural
e precisamos então de ser conscientes de nós próprios. Então este segundo livro às vezes chama-se também O Coração da Obra, como acho que o comentarista deste livro, deste texto de Agostinho, põe aí, porque no fundo, ao mencionar Deus, a existência de Deus, não é tanto uma reflexão teológica, é uma reflexão sobre o homem orientado por Deus ao bem, à felicidade, e tendo a possibilidade de se orientar ou deixar de orientar a esse bem. Então temos aqui reflexões muito interessantes sobre os sentidos, por exemplo, a parte mais sensorial, depois os nossos sentidos interiores, e como o homem o sujeito humano tem a possibilidade de se inclinar para uma coisa ou para outra, de ser consciente de si próprio, ser consciente da sua vontade, por exemplo, e dos seus desejos, e poder inclinar-se para uma coisa ou para outra. E é por isso que vemos aqui, por exemplo, alguns títulos interessantes. Por exemplo, os 3 graus de bem, a liberdade ocupa um grau médio, ou seja, a liberdade e o livre-arbítrio é um bem que Deus nos deu para poder orientar a nossa vida. Então a vontade livre, que se serve de tudo mais, serve-se também de si mesma. A vontade livre, no fundo, está a mencionar que nós temos a capacidade de orientar a nossa vontade para o maior bem, e essa vai ser a vontade livre. Então, este segundo livro do texto de Agostinho já vai descrevendo pouco a pouco aquilo que eu chamei hoje na plataforma, no nosso site, aquilo que eu chamei, ou que chamo, juntamente com o Sanguinetti, o dinamismo da liberdade. Então, as dimensões da liberdade, o dinamismo da liberdade, uma série de dimensões interiores que se põem, digamos, em conjunção umas com as outras para que a nossa vida seja livre. E, digamos, essa parte vem remarcada no terceiro livro, onde se mostra claramente que somos livres mesmo que Deus saiba tudo sobre a nossa vida, e a presciência de Deus não significa nem que Deus nos fez para pecar, nem que Deus nos tira a liberdade para que façamos o bem. E, por exemplo, temos aqui reflexões interessantes como não atribuir a Deus a causa do pecado, a vontade, mesmo pecador, é um bem. Aqui é a dimensão da vontade que é analisada. Interessante a reflexão sobre a punição do pecado, que no fundo mostra a nossa responsabilidade. Digamos que o salário do pecado é a morte. A maior punição que podemos ter é a de não viver bem, não é? É uma reflexão muito interessante também. Depois aqui vemos, por exemplo, a contemplação da beleza da criação. No fundo, este terceiro livro mostra-nos que Deus não é a fonte do mal, nem a fonte do pecado, e que nós temos a possibilidade, então, de nos dirigirmos de uma maneira ou de outra. Vamos então começar, como sempre, lendo com calma. Podemos começar nesta semana com o primeiro livro do texto de Agostinho, e a partir daí vamos partilhando no foro e também nos diferentes meios, como pode ser o e-mail. Então, boa leitura e bom estudo.